nossa próxima palestra, que já se dará em seguida, né? Nós temos previsto agora já, então, uma fala acerca do Big Data, esse é o tema central, veículos autônomos e o impacto nas rodovias brasileiras. Esse é o tema central que será tratado, abordado a partir de já. E para tratar desse tema, foi convidado o Alejandro Antunes. Por favor, gostaria de convidar para que venha ao palco, por gentileza. Eu tenho aqui uma apresentação breve para fazer. O Alejandro, ele é MBA em Gestão de Negócios pela Fundação Getúlio Vargas, FGV em 2008, e 2 bacharelados em Ciência da Computação, em 92 no IME-USP, e Engenharia Industrial pela Universidade de Lima, no Peru, em 84. Ele conta com mais de 25 anos de experiência técnica e comercial na área de tecnologia da informação e comunicações, isso na região da América Latina, ocupando tanto posições técnicas quanto comerciais, na NCR Corporation, na TIT e Cisco Systems. Atualmente, ele atua como diretor-geral da PTV do Brasil, subsidiária da PTV Group, da Alemanha, adquirida em 2017 pela holding Porsche SE. Alejandro, ele é responsável também pela comercialização de soluções de software, dados analíticos e serviços profissionais também para otimização de redes de transporte e logística. Fundada em 1979, a PTV Group está presente em mais de 120 países, em mais de 2.500 cidades ao redor do mundo, fornecendo soluções para planejar, para simular, para operar e controlar em tempo real suas infraestruturas de transportes e logísticas, com o objetivo de melhorar o desempenho, de incrementar a segurança e reduzir o impacto ambiental. Big Data, veículos autônomos e o impacto na indústria brasileira. O tema, então, é este, e fazer aqui uma análise, né, de como as concessionárias de rodovias podem alavancar esse recurso precioso, como coletar, como gerenciar dados, como organizar, enfim, como agir com base nos melhores resultados. Eu gostaria de convidar, então, ao microfone, Alejandro, seja bem-vindo ao nosso palco, o microfone está à sua disposição, desejamos ouvi-lo. Boa tarde. Primeiro, quero agradecer às pessoas responsáveis pela organização desse evento. Para nós é uma honra estar aqui. É a primeira vez que temos a oportunidade de falar com uma audiência desse tipo no Brasil. Bem, eu vou começar fazendo uma retrospectiva, um pouquinho como o Walter fez na apresentação anterior. Aliás, eu agradeço o Júlio, porque já deixou vocês com o sotaque já meio formatado, assim, para me entender um pouquinho melhor. Então, como surge toda essa história de utilizar dados, na verdade, para resolver problemas reais, né, do nosso mundo? A história é muito antiga. Ela começa entre a primeira e a segunda Revolução Industrial. Londres, naquela época, era uma das segundas maiores cidades do mundo. Estamos no meio da Revolução Industrial, num processo colonial. Era a capital de uma colônia enorme, um império, na verdade. E isso provocou um crescimento rápido e súbito da cidade, com todos os problemas que a gente sabe que acarreta esse tipo de fenômenos sociais, né? Então, eles tiveram vários surtos de cólera, uns 5 ou 6 surtos de cólera. Isso é muito sério, porque naquela época a mão de obra, na verdade, era fundamental. Londres era a capital de um comércio muito intenso com suas colônias. Então, o problema era bastante sério. Nessa época, um médico, na verdade, chamado John Snow, ele teve uma ideia brilhante. E esse foi o princípio do que depois eu vou comentar, de como essa metodologia, lógico, ela evoluiu no tempo, mas ela se convertiu na base de um método e uma metodologia de análise, que é perfeitamente válida nos tempos de hoje e muito provavelmente no futuro, quando eu comecei a comentar sobre veículos autônomos, mais no final da apresentação. O senhor John Snow, nessa época, teve a ideia, primeiro, de desenhar um mapa na mão sobre uma determinada área de Londres. Para quem conhece Londres, é o Soho, né? E ele começou a fazer uma coisa muito simples. Começou a agrupar em clusters, onde apareciam as pessoas que apresentavam a doença de cólera, né? E ele descobriu, depois de uma certa análise, que elas se agrupavam ao redor de uma bica de água, um poço d'água.
Na época, não se sabia como o cólera era transmitido de uma pessoa para outra. E ele começou a correlacionar as duas coisas. O que acontecia nessa época em Londres? O sistema de esgoto e o sistema de água não estavam separados, né? E isso acelerou o processo, o contágio, enfim, etc. Bom, essa é a base do que hoje se conhece como método epidemiológico, é isso, e deu como resultado um grande investimento em água e esgoto na cidade de Londres, tá bom? Bom, por que eu faço esse paralelo? Hoje em dia, várias das pessoas que me antecederam nas apresentações, acho que deixaram claro para vocês que estamos num processo muito acelerado de digitalização. Inclusive na indústria, de onde eu venho, que passou por esse fenômeno há muito tempo, o fenômeno está se acelerando e chegou na indústria de transporte e de logística também, né? O primeiro, o Big Data. O Big Data tem algumas características. Alguns autores falam de 3 vezes, agora já estão falando de 5 vezes, né? Mas eu vou ficar só com as 3 primeiras, que são, primeiro, volume, a quantidade, por isso o nome Big, natural, né? A segunda é a variedade de informação. Temos informação que vem de diferentes maneiras. Temos vídeos, temos informação que vem através de sensores, enfim, informação gerada por esses aparelhinhos que carregamos todo dia, que a gente chama de floating car, né? Data, e de outros aplicativos. Enfim. E a terceira, que é a velocidade. E algumas aplicações, vamos ver, especialmente as dedicadas a veículos autônomos. O Walter falou muito bem do 5G, acho que não preciso falar mais disso. A latência é muito importante nesse caso, tá bom? E a velocidade com a qual temos capacidade, vamos ter capacidade de capturar informação, é simplesmente assombrosa, tá? Mas capturar muitas informações em tempo real, etc., não tem nenhuma aplicação prática se não conseguimos processar, analisar essa informação com algoritmos, né? Em alguns casos chamam outros de analíticos, né? A gente chama de algoritmos. E o algoritmo do Sr. John Snow foi muito simples. Ele começou a ver e observou que o poço de água estava no meio, né? Ele tinha um mapa, tinha os dados. O algoritmo dele foi uma coisa muito simples. Bom, os algoritmos estão se convertendo, na verdade, cada vez estão evoluindo muito mais. Eles vão começar a ter que trabalhar em tempo real, e vou dar alguns exemplos disso. E, finalmente, os facilitadores tecnológicos, além do 5G, que foi mencionado anteriormente, tem uma curva decrescente no custo de captura de informação. Esse fenômeno chama-se de IoT, né, onde vamos ter muita coisa conectada na rede, vamos ter a capacidade de capturar rapidamente um grande volume de informação, os custos cada vez inferiores, não só de captura, mas de armazenamento e processamento. Na minha indústria, de onde eu venho, aconteceu um fenômeno, diz que toda indústria é vítima do seu próprio sucesso, né? A indústria de tecnologia de informação e telecomunicações foi vítima do seu próprio sucesso, né? O custo, com uma tendência de declínio e a capacidade de processamento com uma tendência de alça, provocou com que, hoje em dia, comprar ou adquirir, de uma maneira muito flexível, a capacidade de armazenamento e de processamento seja extremamente econômica. Isso vai ser um grande facilitador para o que a gente precisa fazer. Bem, agora, como esse processo de análise acontece na nossa indústria de transporte e logística? Dados, por um lado, algoritmos, por outro lado. Bom, tem uma técnica que eu conheço alguns de vocês aqui, eu tenho certeza que conhecem melhor do que eu até, que é a técnica de modelagem, de modelar redes de transporte, tá bom? Então, basicamente, dados e algoritmos, sim, são a base, tá? Constrói-se uma réplica digital através dessa técnica de modelagem do sistema de transporte e da demanda, tá bom? E, uma vez que eu tenho essa réplica digital, eu sou capaz de poder começar a projetar ou a simular determinados cenários. Então, tenho o conceito basicamente de uma maquete, né? Onde eu começo a jogar com as peças
e consigo fazer uma série de análises. Tá bom? Essa é a técnica básica. E isso é válido hoje, como vai ser válido também no futuro. Bom, e o que tem tudo isso a ver com a indústria de onde vocês estão, de rodovias, etc.? Tem muito a ver. Da nossa visão, o Big Data nos sistemas rodoviários pode ser já utilizados hoje em dia em atividades de planejamento, de simulação, de controle e operação. De fato, eles já são utilizados. Entre muitos dos nossos clientes, temos operadores de sistemas de rodovias no Brasil, e eles já utilizam grande parte do ferramental que eu vou apresentar aqui. E depois veremos o futuro, o que vem mais para frente. Então, primeiro, falando de planejamento. Tipicamente, essas foram as informações, e são as informações que a gente utiliza para construir esse modelo, essa maquete digital. E aqui podemos discutir, vocês podem falar, bom, isso aí é Big Data? Não sei. Eu acho que pela variedade, e aí tem muitas mais informações por aí, sim, é Big Data, né? E já isso é de uso comum em atividades de planejamento. Tá? Agora, tem uma grande promessa nesse mundo para os que estão familiarizados com, por exemplo, pesquisas OD e outro tipo de sistemas de captura de informação. Tem, sim, digamos assim, uma promessa de ter mais informação, grandes volumes de informação, muito interessantes. Ainda está se estudando a maneira de como explorar, por exemplo, a parte de telefonia celular. Tá? A parte de telefonia celular, sim, sem dúvida, produz muita informação, mas ainda existem alguns desafios, né, em relação, depende de como você captura informação, se as CRBs, que são as estações de rádio base onde se conecta ao seu celular, têm ou não a capacidade de triangulação, etc. É possível capturar certa informação sobre deslocamento, poderia ser uma fonte de dados importantes agregadas com outras informações para construir ou atualizar com maior frequência matrizes OD, que atualmente são muitas vezes feitas por pesquisas que são extremamente caras, né, e duram períodos longos de tempo, e como estamos vivendo num mundo acelerado, 10 anos é muito tempo, né? Então, está se vendo alguma maneira de poder atualizar essa matriz AD com dados que vêm da telefonia celular, mais complementados e agregados com outros. E outra coisa que é muito importante, especialmente em microsimulação, são os itinerários, isto é, a pessoa como ela se desloca, que caminho ela toma. Essa informação também, a parte de celular, pode ajudar muito. Ainda é difícil saber, por exemplo, que modo de transporte está usando essa pessoa, só dos dados de telefonia celular, qual o propósito da viagem, que é outra informação importante da matriz OD, mas está se vendo a maneira de agregar isso aí. Tá? De fato, não sei se vocês viram, o metrô de São Paulo publicou um edital, né, onde ele está já analisando outros possíveis métodos de pesquisa OD. E uma delas é uma combinação de telefonia celular com aplicativo. Então, a ideia é que você vai receber algum tipo de benefício se você compartilhar essa informação, né? Se você se oferece como voluntário, digamos assim. E cada vez que você peça um Uber, o aplicativo vai falar, oh, você está viajando a trabalho, ou está indo para estudar, ou está indo para fazer compras, alguma coisa, ponto, acabou. Isso durante um período de tempo. E depois eles vão trabalhar todo esse Big Data. Tá bom? Essa é uma possibilidade. Está se trabalhando muito nisso. Bom, e para que serve, no fim das contas, planejar? A nossa empresa é uma empresa alemã e ela tem uma cabeça muito de metodologia. Eles acreditam que tudo começa com planejamento e depois com a operacionalização do planejamento, mas sempre começa com planejamento. E, bom, sim, para planejamento para quê? Hoje em dia, muitas agências federais, estaduais, etc., estão usando esse tipo de metodologia, esse tipo de ferramental, esse tipo de dados para planejamento estratégico. Planejamento estratégico 20, 30, 40 anos. Né? O dimensionamento de uma infraestrutura e de serviços é outra função típica. Okay? Vocês vão perceber que estamos trabalhando com informações estáticas, até agora, relativamente estáticas. Né?
E estamos tentando analisar cenários para o futuro, mas com base em informações estáticas. A viabilidade de uma concessão, tipicamente, esse tipo de ferramental é utilizado tanto pelo órgão concedente, para poder analisar o valor de uma concessão, e, por outro lado, pelas concessionárias, para analisar cenários. O que acontece se a tarifa flutua? O que aconteceria se a demanda decresce no lugar de crescer? O que acontece se eu vou começar a modificar, a ampliar a capacidade da infraestrutura, etc. Então, eles projetam cenários que depois entram dentro de um modelo econômico, né, de avaliação econômica. Bom, aqui alguns exemplos, rapidamente. Isso não é mais outra coisa mais que muito do que o senhor Jon Snow fez. Isto é, a primeira coisa, quando eu tenho um grande volume de informação, é que procuro pistas para tentar entender qual é o problema. Então, uma aplicação desse ferramental, a mais simples, é simplesmente coletar esses dados, ter uma ferramentinha. Lamentavelmente, isso aqui é muito melhor. Avancei. Isso aqui é muito melhor quando está em vivo. Na verdade, você pode deslocar o cursor em qualquer posição aqui. Aqui você tem o período, a posição, desculpe, nessa via, né? Esse eixo aqui é a hora do dia. E com um código de cores você pode saber exatamente uma hora determinada do dia, em que quilômetro exatamente dessa via você está tendo congestionamento, e essa é durante que dia da semana, desculpem aqui, e já começa a dar algumas pistas de análise do que potencialmente pode estar acontecendo aí, ou onde está o meu problema. Mas essa é a parte mais simples, é simplesmente visualização de dados. Temos outra, eu agradeço ao Júlio por ter falado muito da metodologia da IRAP, etc. Tem uma preocupação muito grande, sim, por segurança. E esse ferramental também permite que vocês comecem a trabalhar algumas coisas relacionadas com segurança. Tá? O importante é, como sempre, ter dados. E se temos dados do que está acontecendo nas vias em termos de segurança viária, podemos eles inserir dentro do modelo e começar, por exemplo, a entender onde estão o que a gente chama de black spots, né? Onde estão os problemas, né? Normalmente ele é utilizado assim: a cada certo tempo eu recebo os dados, coloco no modelo, começo a ver onde estão os black spots, utilizo outra ferramenta aqui de microsimulação, faço um zoom nessa área, identifico onde que potencialmente pode estar o problema. É um problema de velocidade, um problema de geometria, é um problema de conflito mal resolvido, etc. Proponho melhorias e, de novo, entro nesse ciclo permanente. Tá? E o próximo é o planejamento de redes multimodais. Tá? Então, esses modelos, o que eles permitem é que você tenha, por um lado, a demanda dessas vias, tanto de passageiros quanto de carga, em diferentes modos. Você tem, por outro lado, a infraestrutura. Os algoritmos fazem o que a gente chama de alocação, né? E tem diferentes técnicas para alocar a demanda em cima da infraestrutura. E eles começam a te dar alguns indicadores de se você está ou não excedendo a capacidade em determinado ponto de uma via, de uma ferrovia, de um metrô, etc. Acho que deu uma pane, né? Bom. Esperam? Voltou? Opa, ótimo. Perfeito, ficou na mesma posição. Obrigado. Então, esse é outro tipo de ferramental que é usado para esse tipo de coisa. Inclusive, no caso de vocês, nos programas de concessão de novas rodovias, o contornos, em muitos casos, as autoridades utilizam esse tipo de ferramental para poder avaliar o potencial de uma concessão e os benefícios que podem trazer ao sistema como um todo. E vocês, obviamente, vão fazer depois sua avaliação um pouco mais econômica. Enfim, simulação. A simulação já é uma coisa um pouco mais dinâmica, porque o que ela permite é que você teste hipóteses sem necessidade, por exemplo, de colocar os veículos autônomos na rua. E isso vou falar um pouquinho mais na frente, né? Entender qual vai ser esse comportamento, essa mistura de comportamentos, é muito perigoso de ser feita num ambiente real,
Então, laboratórios, digamos, os cenários fictícios são montados, simulados com a maior precisão possível, para poder estimar qual vai ser esse tipo de comportamento. Depois vou falar um pouquinho mais disso mais à frente. Hoje em dia, já muitas concessões utilizam essas ferramentas de simulação. Essas são as fontes tradicionais de dados. Para vocês terem uma ideia, uma simulação de um trevo ou uma interseção, dependendo do número de cenários, informação, mas nós estamos falando de uns 30 GB em espaço de armazenamento. Então, não é pouca a informação que é trabalhada com esse tipo de ferramental. Bom, aqui alguns desafios, sempre dados sistematicamente capturados, disponíveis, atualizados, são sempre um desafio. Aqui eu vi a presença da UNB, vi a presença da ANPED nesse evento. Isso de modelos comportamentais é extremamente importante num processo de simulação. Tá? E isso é um trabalho realmente que não é só, por exemplo, se eu estou em São Paulo e vou para Guarulhos, o comportamento de um motorista de Guarulhos é completamente diferente de São Paulo, nem se diga do Nordeste ao Sul. Né? Isso é muito importante porque quando você tenta simular da maneira mais próxima à realidade um cenário, precisa de ter os algoritmos existem, mas eles têm que ser calibrados com uma série de coeficientes. Tá? Em alguns casos, dos veículos autônomos, inclusive, tem já faculdades aqui no Brasil trabalhando nesses modelos comportamentais, digamos assim, de veículos autônomos. Né? Bom, aqui um exemplo muito simples. Isso aqui é um pedágio, como vocês poderiam estar vendo. A ferramenta de simulação, nesse caso, ela permite que eu monte... Isso aqui é uma planilha Excel. Ela está conectada em tempo real com a plataforma de simulação. E aqui vão sendo ensaiados diferentes cenários em que quantos eu vou abrir, quantos vou fechar, quantos você contaga, quando você paga, etc, etc, etc. Bom? Então, vocês não precisam brincar com o pedágio ao vivo, simplesmente a ferramenta de simulação permite achar um ótimo, digamos assim. Isso pode variar durante o dia, da semana, o horário, etc. Outra possível utilização de simulação é, vocês que trabalham em rodovias conhecem melhor do que eu, a importância que é poder formatar corretamente a geometria dessas interseções, porque são os pontos onde vocês capturam e também onde é o final de uma viagem de um cliente que viajou no sistema rodoviário. Tá bom? E vocês querem analisar qual o impacto na rodovia, na entrada, no fluxo de entrada ou no fluxo de saída de pessoas que estiveram andando na rodovia. Bom, operação e controle. Quanto tempo eu tenho? Desculpa. Quanto tempo a mais eu tenho? Quantos minutos? Tá bom, obrigado. Operação e controle. Aqui já começamos a trabalhar com dados que vêm numa outra velocidade completamente diferente. Aqui vamos começar a trabalhar com dados em tempo real. Né? E aqui eu vou fazer um paralelo. Na indústria onde eu trabalhava anteriormente, quando você gerenciava, chama-se os NOCs, os Network Operation Centers. Né? Antigamente, os centros de controle trabalhavam de uma maneira reativa. Né? E porque provavelmente não era necessário, a tecnologia era muito incipiente, o tempo de resposta para a resolução de um problema em questão de minutos estava bom, mas como já ouvimos anteriormente, esses tempos estão começando a se reduzir, né? E as pessoas querem que você dê uma solução cada vez mais rápida ao problema que você tem agora. Né? Esse fenômeno de digitalização da voz, do vídeo, de aplicações críticas, onde a latência ou o jitter, que é outra característica de uma rede de dados, que dá a qualidade do vídeo, né, começaram a se colocar em cima da rede. A complexidade da gestão de uma rede aumentou tremendamente, exponencialmente. E os métodos de controle e de operação não eram mais válidos. Né? Nos últimos anos, antes de eu sair dessa indústria,
uma das grandes alternativas, que começou a aparecer, foi uma mudança de filosofia em relação à gestão das redes, tentando ser mais proativos, né? Mas se você tem complexidade, e quer diminuir o tempo, aumentar o tempo de reação, isso humanamente impossível. Você teria que ter um exército, um centro de controle de rede que poderia ser 10 vezes o tamanho do centro de controle da NASA. Então, eles começaram a utilizar tecnologia, Big Data primeiro, porque a própria eletrônica dos roteadores, dos switches, etc., ela produz uma série de informações sobre o seu status, né? E também eles instalavam probes, né, que é um ferramental que você instala que tira uma amostra do tráfego em determinados trechos da rede. E eles começaram a usar algoritmos para correlacionar essa informação. E hoje em dia é perfeitamente possível, num centro de controle de rede, que o operador simplesmente não tem esse mar de telas na frente, o sistema vai informar que tem um problema, ou tem um problema que ele ainda não percebeu, mas que vai acontecer, e eventualmente sugere uma série de soluções que ele pode testar e com um clique aplicar, né? Eu vejo pessoalmente que esse fenômeno vai começar a acontecer pelos mesmos motivos nas redes de transporte e de logística, né? Para isso, primeiro, dados. Os dados têm que ser capturados em tempo real. Agora, quantos dados? Quais dados? Com que mecanismo? É impossível ou colocar um sensor a cada quilômetro, 100 metros que você quer numa via, para ter uma ideia exatamente do fluxo, da quantidade de veículos, da velocidade na qual eles estão indo numa via. Isso é impossível, né? Mas cada um desses métodos de captura, desculpem o tamanho da letra, mas também é irrelevante. Toda a parafernália de sensores que temos, na verdade, ou a combinação deles, porque agora a eletrônica tem mais de um tipo de sensoriamento, dá uma visão completa do que a gente precisa para poder estimar condições de tráfego. Então, lá vem o auxílio da tecnologia. Mas esses dados têm uma característica, vêm numa velocidade e numa quantidade enorme, ok? Então, a plataforma, os algoritmos têm que ter a capacidade de fusionar esses dados, primeiro, harmonizar, porque eu posso ter o dado da câmera, que me diz uma coisa, do contagem e classificação do veículo, o dado do sensor, que está próximo da câmera, que me diz outro dado. Então, o sistema tem que limpar. Um sensor pode estar dando um problema e me dá contagem, para de dar 2 contagens, me dá a terceira, o que eu faço com esse dado? Não me dá um dado muito disparado, enfim. Esse tipo de coisas tem que ser fusionadas, harmonizadas em tempo real. E o uso desses dados é justamente para tornar os centros de controle proativos. Como? Fazendo o quê? Como eles podem ser mais proativos? Primeiro, estimando e prevendo quais são as condições de tráfego. A diferença entre estimar e prever, para mim, estimar é como elas estão hoje em dia. Tá? E depois eu vou explicar um pouquinho mais por quê desse conceito. E a segunda é prevendo o que eu vou ver, o que vai acontecer, que o operador ainda não viu. Tá? Segundo, usando proativamente estratégias de mitigação. Posso ter uma biblioteca lá, onde eu posso ensaiar que possibilidades eu tenho, calcular meus KPIs, né, e poder começar a articular uma série de ações para mitigar o trânsito. Esse é o risco que eu vou ter ao futuro. Também pode ser utilizada na redução de acidentes. Se eu tenho uma qualificação, por exemplo, IRAP de uma determinada via, no modelo chama-se os links, né, e eu posso começar a calcular que eu tenho um fluxo excessivo, essa aqui é uma via de 1, 2, 3 estrelas, meu risco aumenta, etc., poderia começar a tomar medidas, por exemplo, como a redução da velocidade, de maneira proativa. A otimização semafórica é outra das opções que temos como método de controle. No futuro, os veículos autônomos terão que conviver. Alguns vão responder um semáforo, os outros vão responder outro tipo de controle, e isso vai ter que conviver em conjunto. E, por exemplo, implementar tarifas variáveis de congestionamento, né?
Essa é outra. Se eu sei que vou ter uma condição de tráfego complicada na região central da cidade, começo a elevar a tarifa para não estimular a chegada de novos veículos nessa área. Então, agora vem a parte interessante, os algoritmos que tratam esse tipo de dados em tempo real, eles também têm que funcionar em tempo real. Hoje a tecnologia está num estado que ela pode, a cada 5 minutos, os algoritmos converger em relação à situação de trânsito, congestionamento que eu tenho na via e projetar até 60 minutos com uma altíssima precisão. A mais tempo, menor a precisão. Então, existem várias metodologias, vocês devem ter ouvido falar muito de machine learning ou de redes neurais que estão começando a utilizar nisso aí. É boa, muito boa. O problema é que ela tem limitações em poder reconhecer elementos ou eventos completamente aleatórios. Um acidente, um caminhão que virou na via, etc. Porque o machine learning ele aprende na função da informação que ele vai recebendo. Mas fatos ou eventos fortuitos não são captados rapidamente. A segunda geração de previsão está baseada num modelo. Essa maquete eletrônica que a gente construiu aqui, a gente pega os dados que estamos capturando em tempo real, aplica em cima dessa rede, e ela sabe exatamente como esse tráfego vai se propagar dentro da rede no tempo. Esses são os mais precisos. Bom, alguns dos usos, uma utilização interessante, bom, e agora que eu sei o que vai acontecer com o tráfego, o que eu vou fazer? Então, o que eu comentei, os centros de operação têm já uma biblioteca de estratégias, elas podem, em um momento determinado, ensaiar 3 ou 4 estratégias, simular elas em tempo real, calcular os KPIs e falar essa é a melhor estratégia que eu tenho, dadas as condições de tráfego que eu tenho agora e projetadas. E começar a disparar uma série de ações. Uma delas poderia ser modificar ciclos semafóricos, isso não aplica muito nas rodovias, mas a outra é articular um pouquinho melhor os VMS, de mensagem, o dispositivo de mensagem variável, que eu tenho na rodovia. Bom, a outra é, principalmente nos acessos das rodovias, em ambientes urbanos, com certeza, é a parte de otimização semafórica. Nesse caso, os algoritmos trabalham na base do segundo e eles estão na base de informação que eles recebem de contadores que estão nas vias que se aproximam ao cruzamento ou a vários cruzamentos. Eles recebem informação, calculam o melhor ciclo semafórico e vão ajustando de acordo com as condições que eles têm no tráfego. Tá? Isso, em alguns casos, temos visto que algumas concessões se utilizam principalmente nos acessos que são um pouco mais complexos, e onde a saída de veículos na cidade ou a entrada de veículos na cidade na rodovia podem provocar situações de congestionamento. A ideia é, obviamente, melhorar a fluidez do trânsito, mas também pode ser utilizado para priorizar determinados tipos de tráfego. Por exemplo, bombeiros, ambulâncias, transporte coletivo. Bom, e finalmente, infomobilidade. É bom lembrar que esses aparelhinhos funcionam em 2 mãos, Eles são muito utilizados hoje em dia para poder informar melhor o usuário do sistema das condições que ele vai achar durante sua viagem, mas, obviamente, eles também têm, com algumas restrições, principalmente as de privacidade, capturar informação muito valiosa sobre como os usuários estão utilizando o sistema. Bom, agora, para terminar, agora o que vem no futuro. Porque até agora são coisas do passado, são coisas que já estão acontecendo hoje em dia, como o Big Data está sendo utilizado, algoritmos, em que tipo de cenários. Bom, aqui encaixa o que forma parte do título dessa apresentação. Nos Estados Unidos, eles adoram usar siglas para chamar as coisas, estão utilizando muito o CASE ou ACES, que são os aces, os 4 aces da manga. E o futuro vai ser, sem dúvida, conectado, autônomo, com certeza elétrico,
e compartilhado, né? Em que velocidade? Depende. Cada cidade é diferente, cada país é diferente, cada um tem necessidade diferente, mas essas quatro cartas vêm pela frente, tá bom? A primeira, conectado, e peço desculpas, tem muita letrinha pequena, depois se eu já autorizei a compartilhar a apresentação, são simplesmente exemplos, mas o conceito do veículo conectado não é tanto do futuro assim. Hoje em dia, se vocês pensam bem, quando vocês sobem num carro, o carro já está conectado. E está conectado no sentido mais amplo à cidade. Quando vocês usam um aplicativo tipo um Waze ou um Google, estão conectados. Estão conectados com toda outra massa de usuários que estão usando as vias da cidade e que estão se deslocando com dificuldade ou bem numa via. Essa informação é coletada, analisada por algoritmos que conseguem projetar condições de viagem atuais e, quem sabe, um pouquinho no futuro. Tá? Mas, então, essa realidade não é de tão longe assim. O que se fala-se muito de cidades inteligentes, fala-se muito de rodovias inteligentes, e essa conexão, a meu parecer, só vai aumentar. Porque a velocidade da adopção do Waze no Brasil e no mundo foi enorme. Então, se achamos uma boa utilização para o fato de estar conectado, ela vai acontecer. E minha mensagem aqui é, para vocês que trabalham em sistemas de rodovias, a tecnologia vai vir. E ela vai entrar. O Uber e esses táxis por aplicativo, etc., provocaram, em alguns casos, colapsos. As autoridades tiveram que reagir depois. Então, é bom estar preparado para isso que vem, poder começar a ensaiar, com sua área de planejamento, etc., determinados cenários. A conectividade, ela vem, ela já está aqui, e eu acho que ela vai aumentar. Tá? Então, como essa técnica de modelagem, etc., pode ajudar? Né? A primeira é como alavancar esse grande volume de dados que estão vindo. Né? A segunda é poder testar virtualmente, por exemplo, que tipo de conexão e de troca de informações será preciso para que esses veículos conectados comecem a circular dentro de sistemas, por exemplo, de estradas e rodovias. Tá? E, com isso, ir preparando infraestrutura para esse volume de dados que virá. Né? Também já estão começando a se ensaiar, e isso também tem a ver, quando eu falei desses 4 As aqui, na verdade, eles não estão isolados, podem vir em algumas combinações. Né? Então, uma das possibilidades, e dependendo do grau de automação que vier depois do veículo, é que em algumas situações, por exemplo, de tráfego, de congestionamento urbano, mas poderia ser também numa rodovia, simplesmente o condutor diga, olha, vou entregar o controle para o veículo, porque isso me estressa muito, e vou trabalhar aqui no meu tablet, no meu celular, até... Era isso que está provocando barulho. Até que as condições até que a fluidez melhore. Né? E vocês vão encontrar muitos vídeos deles no YouTube, onde justamente você vê assim, entrega o controle ao veículo. Né? É um possível cenário. Um segundo possível... Tá bom? O outro estava muito alto, é isso? Tá bom. Um segundo possível cenário para a utilização da conectividade entre veículos ou com a infraestrutura é que veículos de logística, caminhões, ou inclusive veículos, possam se deslocar em uma ou duas vias destinadas exclusivamente para pelotões. E isso já está sendo simulado, o comportamento, de como esses pelotões vão se comportar com o resto do tráfego que tem na rodovia em um momento determinado. Né? Já se viram alguns benefícios em essa técnica de construir pelotões e andar em pelotões, por exemplo, de caminhões em rodovia. E esse pode ser um serviço que seus usuários podem demandar das rodovias a futuro. Né? Então, tem que começar a pensar um pouco em que tipo de serviço eu estou projetando dar a meu usuário. E pode ser inclusive um elemento de atrair usuários a determinados sistemas rodoviários.
Não. Bem, o outro, isso de corredores integrados, na verdade, tem muita mais aplicabilidade em ambientes urbanos, e é que agora você tem uma formação de corredores, normalmente a cidade está se organizando ao redor de corredores, né, importantes, e esses corredores estão sendo compartilhados por ônibus, táxis, veículos privados, a polícia, o táxi por aplicativo, enfim. Mas tudo que vocês podem, ciclistas, scooters, e isso aí agrega um nível de complexidade e veículos, a conectividade entre os veículos e a infraestrutura vai permitir um pouco mais, colocar mais organização dentro da utilização desses corredores. Bom. Autônomo. Discute-se muito sobre a velocidade. Para os que ouviram ou exploraram um pouco mais o tema de veículos autônomos, fala-se de 5 mais 1, que é o nível 0, 6 níveis realmente de autonomia dos veículos, sendo o 0 autonomia nenhum, sendo o 5 o nível de autonomia onde você simplesmente entrega o controle do seu veículo ao veículo, né? Aí no meio tem vários diferentes graus de autonomia, né? Eu vejo que esses graus vão começar a chegar aos poucos, né, dependendo de se tem alguma aplicação prática ou traz algum benefício. Mas isso vai significar que uma série de, primeiro, grandes volumes de informação. Esses veículos têm muito sensor. A quantidade de sensores é incrível. Se hoje em dia um veículo médio tem uns 4 ou 5 processadores para diferentes funções, esses veículos vão ter muito mais. Vão produzir muita mais informação, né? Provavelmente requeram um tipo de comunicação, voltando ao anterior, de conectado entre veículos ou com a infraestrutura, além da capacidade de reconhecer pela sinalização a via. E, com certeza, vamos ter alguns mecanismos, ou vão ter que mudar os mecanismos, por exemplo, de controle de uma interseção que mencionei anteriormente. O semáforo, não sei se vai ser a melhor alternativa. Esses veículos vão conviver com as vias, e isso aí é bom, vocês ter uma ideia de simular a situação de como os veículos vão conviver, porque a transição não vai ser de um dia para o outro, né? Vai ser ao longo de um período de tempo e com diferentes graus de automação, cada veículo, né? Então, simular e entender o que vai acontecer e como gerenciar melhor essa combinação de veículos autônomos e não autônomos vai ser extremamente importante para planejar corretamente as nossas infraestruturas. Hoje em dia, já, só para vocês terem uma ideia, tem veículos de grau, com esse nível, 5, já trabalhando nessa área de mineração. Os caminhões são enormes, né, e são praticamente autônomos. Tá? Bom, esse aqui poderia não ter muita aplicação no caso de rodovias, que são os veículos compartilhados, mas para ambientes urbanos é extremamente importante. Tá? O Walter falou, atrelou tecnologia com mudança do comportamento social das pessoas, né? Eu acho que hoje em dia a cabeça do jovem, pelo menos a dos meus filhos, é completamente diferente em relação a como eles se deslocam de um lugar ao outro. Meus filhos não têm carro, nenhum dos dois, está na faixa do 24, eles não têm nem interesse de ter um carro. Minha filha tem um carro, vendeu o carro. Meu filho quer uma bicicleta que custa mais caro que o carro, né? Mas eles têm uma visão completamente diferente. E na introdução, quando comentaram da PTV, nós fomos acolhidos assim pelo grupo Porsche, pela SE, pela holding, porque a Porsche tem participação na Volks e ela vê que o futuro não é mais a venda do carro. Isso já ficou muito claro. O carro vai ser consumido, ou, digamos assim, o deslocamento vai ser consumido de uma maneira completamente diferente, e aí é onde encaixa essa história dos veículos compartilhados. O veículo compartilhado aparentemente chegou para ficar, né? E isso requer uma série de ações de planejamento, muita informação a ser processada,
porque a ideia primeiro de desenhar um serviço desse tipo é primeiro saber onde que está a demanda, onde as pessoas estão, onde elas querem se deslocar, para onde elas querem se deslocar e para quem, né? Então, já existe ferramenta hoje em dia para as empresas que estão interessadas em montar esse tipo de serviço, de poder entender onde está essa demanda, dimensionar corretamente a frota, né? Que veículos tem que ser? Tem que ser veículos de 2 lugares, de 4 lugares, de 6 lugares, de 8 lugares, né? Analisar o custo de cada uma dessas alternativas. Por exemplo, se meu serviço diz que máximo o usuário vai estar esperando 3 minutos ou 5 minutos, vou precisar um tamanho de frota muito diferente daquele se o usuário eu vou atender em menos de 1 minuto, né? Então, todas essas variáveis têm que começar a ser analisadas para poder construir cenários onde esse tipo de compartilhamento de veículos tenha sentido econômico, inclusive. Bom, e para finalizar, pode não ter muita aplicação no caso das rodovias, mas com certeza tem nos ambientes urbanos, porque o grande chão dos veículos elétricos é justamente poder atacar um problema que é o problema das emissões, né? Sustentabilidade. Então, já muitas cidades decretaram a morte dos veículos de combustão, não poderão mais entrar dentro de determinado perímetro urbano, e os que entram e não têm uma característica terão que pagar uma taxa muito alta por entrar dentro desse perímetro. Agora, a grande questão dos veículos, a taxa de conversão seguramente é muito mais eficiente no veículo elétrico que no veículo de combustão. Isso já está comprovado, né? Então, em termos de eficiência, sim, é muito bom. Tem ainda quais são os desafios? Os desafios, um deles são os pontos de recarga, porque essas baterias precisam de energia elétrica. E a malha de energia elétrica, para os engenheiros que conhecem um pouquinho mais, é um pouco mais complicada de gerenciar, porque tudo que você injeta de energia de um lado tem que ser consumido do outro lado, né? E se eu tenho mais demanda de um lado e não consigo alimentar, vou ter problemas sérios na distribuição. Então, aqui a grande discussão dos veículos elétricos é onde e com que velocidade eu vou ter que colocar os pontos de recarga para que o usuário não sinta nenhuma limitação em usar um veículo elétrico, tá? Nos casos das rodovias, sim, já vimos em alguns casos que rodovias estão muito interessadas em começar a atrair esse tipo de veículos elétricos e já têm começado a fazer alguns estudos de onde tem que colocar esses pontos de recarga, com que tipo de velocidade, etc. Tá bom? Para finalizar, a tecnologia está lá. A tecnologia não tem a menor dúvida que vai continuar seu caminho de evolução, tá? Mas a tecnologia é só um facilitador. É um facilitador para alguma outra coisa que nós queremos fazer. E no caso das rodovias, eu acho que é do serviço que elas vão prestar para os seus usuários, seja passageiros, seja carga. Cada vez mais informações vão ser geradas e capturadas no deslocamento de pessoas e mercadorias. Isso é um fato, tá? Então, vocês têm a capacidade, vão ter que ter a capacidade de escolher, poder capturar e analisar essa informação para poder, principalmente, desenhar ou melhorar a operação das suas rodovias. Eu acho, pessoalmente, e trabalhei muito tempo com tecnologia, que o mais importante é sempre a experiência do usuário. A experiência do usuário que entra numa rodovia é e deve ser o mais importante, seja ele um passageiro ou seja de carga, tá? E quando um passageiro, a experiência está basicamente atrelada, entre outros elementos, a eficiência, isto é, a previsibilidade de que se eu vou entrar numa rodovia no ponto A, vou sair depois de um tempo X no ponto B. Isso é a primeira coisa. Eu, usuário de rodovia, é o que eu espero, o mínimo, né? O segundo é segurança. O Julio falou muito sobre isso aí. O Walter também falou muito sobre segurança. Eu espero chegar bem do outro lado, né, sem incidentes. E o terceiro que está tomando muita força, sem dúvida, é sustentabilidade, né? Eu recomendo muito o interno. Isso acontecia também nas redes de transporte de dados,
os times de planejamento e operação parecia que não pertenciam à mesma empresa. Eles ficavam brigando permanentemente, etc. Eu recomendo muito que vocês comecem a aproximar esses dois times para trabalhar realmente nessa formatação do serviço e da operação. E, finalmente, minha mensagem é: a tecnologia vai chegar. Então, é melhor se preparar e não ser pego de surpresa. Muito obrigado. Tem perguntas? Fantástico. Deixa eu tomar uma água. Muito bem, nós agradecemos muitíssimo, Alejandro, por sua palestra, fazendo aqui uma análise do impacto dos veículos autônomos nas estradas brasileiras. E nós temos algumas perguntas, e o Alejandro se dispôs aqui a respondê-las de maneira muito gentil. E nós temos, então, aqui uma primeira pergunta, Alejandro. Você acha que o Brasil está muito... Essa pergunta exige aqui uma posição, talvez uma posição pessoal sua. Você acha que o Brasil está muito atrás de outros países quando o assunto é processamento e utilização de dados? E o que deve ser feito para melhorar? Ele já deu uma deixa aqui, né? A pergunta é: o que pode ser feito para melhorar? Tá bom. Eu prefiro ver de outra perspectiva. Eu prefiro ver a oportunidade que temos com a quantidade de informação que está sendo capturada hoje em dia. E começar aos poucos. Né? Vou começar, não vamos inventar, como dizem os americanos, o foguete para o espaço. Vamos ver o que temos e como podemos tirar maior proveito. Tecnologia para processar, hoje em dia, o custo, já vi isso aí, de processar informação é mínimo. É mais uma questão de criatividade. Né? Informação tem muita. Eu sei que vocês, nas rodovias, capturam um volume de informação enorme, e eu acho que tem um potencial muito grande de poder usar essa informação em outras questões. E, se falta informação, procuraremos a maneira de achar essa informação. Tem muitos bancos de dados comerciais disponíveis hoje em dia, mas o importante é o que vocês estão procurando fazer com essa informação, onde vocês querem chegar e, de preferência, que melhoria no serviço vocês estão pensando dar ao seu cliente. Essa é a minha mensagem. E não estamos atrás, viu? Eu não acho. Sim, né? Temos eu prefiro ver aí. Eu prefiro ver o universo de oportunidades no lugar de ver quão atrasado estamos. Porque, deixa eu falar uma coisa. Se você vai na Alemanha, eu lembro quando entrei nessa empresa, e quando entrei nessa empresa, estava procurando várias empresas, e eu fiquei muito impressionado quando fui uma vez na Alemanha e o seu transporte público. Era absolutamente incrível como você podia prever sua viagem com um aplicativo na mão. Você sabia exatamente quanto tempo ia levar, quanto ia custar a sua viagem, onde você ia fazer a conexão. O que você via no celular batia com o painel que tinha na estação do metrô. Era impressionante. Eu falei: isso é o que eu quero fazer. Né? Eu quero fazer isso. E comecei a procurar empresas e achei a PTV. Agora, o que serve para a Alemanha não necessariamente serve para o Brasil. E o que é bom para a Alemanha não é necessariamente bom para o Brasil. Nós somos diferentes. Quando nós passamos para os alemães nesses modelos e temos algumas dificuldades tecnológicas e passamos os volumes de viagens de São Paulo, por exemplo, para a Alemanha, eles falam: não quero o número do ano, eu só quero o número do mês, da semana. Não, eu falei: esse é o número do dia de viagens. Então, nossa realidade é completamente diferente. E eu simplesmente não recomendo nunca copiar modelos de fora. Eu acho que é melhor usar nossa criatividade para resolver nossos próprios problemas, que em alguns casos são completamente diferentes. Falei demais, né? Não, perfeito. Tá, por favor. Bem, nós temos uma outra pergunta aqui, Alejandro, que ela se divide, talvez, aqui, ou se multiplica em algumas outras, né? Diz assim: eu gostaria de saber se já existe uma parceria entre o aplicativo PPTV Visum e o software de controle de tráfego, tipo Waze, para alimentar, carregar modelos de malhas. Bom, eu fui proibido de falar dos meus produtos nessa apresentação. A pergunta veio. Mas já vi que alguém conhece a PTV por aqui. Sim, eu acho que... Eu vou relacionar isso aí com a pergunta anterior. Tá? E essa é uma fonte de dados incrível. A maioria das cidades de São Paulo, entre elas, tem feito acordos com o Waze. O que entrega a CT para o Waze?
esse é meu plano de reparo de vias, esse aqui é o acidente que eu detectei agora há pouco, coloca dentro do teu algoritmo e tenta me ajudar a desviar o trânsito para outro lado. Tá bom? Perfeito. Tem mais que pode ser feito, muito mais do que pode ser feito. Eu não sei se vocês lembram na apresentação, quando eu falei de gestão proativa do trânsito, esse é um dos próximos passos que estão pensando dar. Isso é, a gestão reativa, eles já sabem que não funciona. Eu acho que eles calcularam que por cada minuto um veículo parado numa faixa são 3 quilômetros que se provoca de congestionamento atrás, na marginal. Isso foi na marginal. Então, imagina o tempo de reação que você tem que ter para não provocar um congestionamento. E eu acho que aí é onde esse tipo de informações e acordos com a Waze tem um grande benefício. Então, isso está relacionado, inclusive, com a resposta anterior. Quer dizer, cada smartphone é um universo de possibilidades. Gente, isso aqui é mágico. Isso aqui é uma coisa mágica. Por fim, estamos tendo a capacidade de capturar informação como nunca tínhamos estimado antes. Eu lembro quando, há muito tempo atrás, os transponders, os GPS que tinham os ônibus, a gente considerava isso aí o máximo. Agora, temos a capacidade de saber quantos passageiros estão indo nesse ônibus. Isso é incrível, né? Então, eu acho que a gente tem que utilizar isso aí. Claro. Tem que utilizar. E não é uma mão de uma via, 2 vias. Lembre-se sempre. Verdade. Antes de tudo, em série, né? Bem, talvez para concluir aqui, no que tange ao carregamento de cargas, no modelo como são realizadas em outros países, existem parcerias com agências, ministérios, empresas de transporte, de forma a atualizar o modelo em tempo real? Talvez ele faz um comentário, conferindo maior confiabilidade a essa rede. É uma excelente pergunta. Está sendo feito de maneira utilizando dados históricos, mas isto é, utilizando a documentação de carga anterior para poder planejar redes de logística, isso a nível nacional e nível estadual, pelo menos em São Paulo, que a gente saiba. Eu acho que tem um potencial. E o outro potencial, inclusive falando de segurança, quando eu tenho carga sensível, que é uma coisa muito importante, ou de alto valor, né, que já traz um risco intrínseco, eu acho que é uma excelente oportunidade de poder dar um pouco mais de segurança ao trânsito dessa carga quando entra numa rodovia. Eu tenho certeza que o pedágio vai ser nada comparado com a segurança que vocês, caminhão, se deslocando numa rodovia onde pode aumentar ou incrementar esse nível ou diminuir o nível de risco, de roubo da mercadoria. Parece que as possibilidades elas são infinitas, né? Falei, só falta criatividade. Bom, muito obrigado. Leandro, muito obrigado por sua presença nesse palco. Eu que agradeço. Abrilhantou demais o nosso evento. Obrigado por seu tempo, por compartilhar conosco o seu conhecimento. Obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, um honor. Obrigado.